Olá, terceiro vídeo aqui do nosso canal, já estamos preparados aqui, ó, livro 1, livro 2, canetinha e café. Então, fica preparado aí, já pega seu marcador, sua lapiseira, sua caneta, o que você quiser. E aqui, como prometido, eu fiz isso, minha gente. Depois da nossa leitura, eu reli, que é uma coisa muito importante, e eu fiz as minhas marcações em caneta lapiseira e em canetinha cinza. Tá vendo aqui como é que fica? Tem a marcação em lapiseira e tem a marcação no cinza. Olha como é que fica tão bonito esse cinza. Depois comprem esse cinza. A gente terminou na página 20 e vamos entrar agora na arte e o medo da página 21. Agora, foram faladas coisas muito importantes, né, no outro capítulo, e na verdade parece que foi falado muito e muito pouco, né? Muito poucas palavras. E por mais que a gente tenha estendido aqui, né, no nosso papo, trazido mais referências, insights e discutido, ainda fica muito pouco. Então o que eu quero combinar com vocês é o seguinte: eu vou pegar alguns subtemas aqui que a gente está falando sobre a arte e o medo, e eu vou colocar dentro também do nosso podcast Papo de Artista. Aqui no nosso canal a gente tem 2 podcasts, Marhubcast com convidados, a gente fala sobre o processo criativo e muito mais, estamos chegando a 100 entrevistas agora, e o outro Papo de Artista em que eu converso sozinha sobre processos criativos, insights do mundo da arte. Na verdade, eu abro o meu coração, eu abro o meu ateliê, eu abro, né, a minha maneira de fazer as coisas, de pensar, de analisar, para trazer insights para vocês. Então lá eu vou trazer alguns nuggets, algumas pílulas interessantes que a gente está discutindo aqui. E quando tiver a ver, eu coloco o link aqui embaixo, tá bom? Então, no capítulo anterior, ele falou coisas muito interessantes, né? Fazer artístico muito diferente de apreciar a arte, são duas coisas completamente diferentes, né? A função esmagadora da maior parte das obras artísticas é simplesmente ensinar a fazer as melhores obras artísticas. Então, né, a gente vê aí que o volume é muito importante nisso, porque ele vai sustentar as masterpieces, as obras-primas aí, né? E foram alguns pontos importantes. Arte e medo. Artistas não nascem no lugar até que a dor de trabalhar seja ultrapassada pela dor de não trabalhar. Stephen de Stiebler, acho que é assim um nome. Isso, se você analisar, isso foi falado muito também aqui no livrinho que a gente leu antes, Limites Internos, do Steven Pressfield. Quem ainda não viu, tem os vídeos aí no nosso canal, quer dizer, e a gente tem um vídeo aqui no nosso Marhub, né, que é a comunidade criativa agora falando, da Fernanda Montenegro, em que, muito tempo, coisa atrás que eu desenterrei para vocês, ela está sendo entrevistada num teatro bonito por uma entrevistadora da Globo, e a entrevistadora pergunta assim: qual conselho que você dá para jovens atores que estão querendo, né, entrar nessa arte? E ela fala, sem papas nas línguas, sem dar um respiro, ela fala: desista. Desista. Isso aqui não é para qualquer um fazer, isso aqui é muito difícil fazer, né? Comece desistindo. Mas se você adoecer, e ela usa essa palavra, se você adoecer por não fazer e não subir nesse tablado, né, que ela fala assim, mas a gente pode estender para qualquer tipo de arte, e se você adoecer e for tamanha tal a dor de não estar com os pés em cima desse tablado, aí sim, e somente assim, você volte a fazer. Porque aí aquilo ali vai ter alguma coisa, né, forte te chamando. Se não, desista. Continue desistindo, porque isso aqui é muito difícil. Isso foi fantástico, isso me marcou. Eu vi isso há anos atrás e alguém falando, e eu peguei essa filmagem, né, feia, antiga, não sei o que e tal, mas tão poderosa na palavra dela. Então depois vem isso, eu vou tentar achar e colocar aqui pra gente abaixo, tá? Aqueles que desejam fazer arte podem começar refletindo sobre o destino daqueles que os precederam. A maioria dos que começaram desistiu.
é uma verdade trágica. Pior ainda, é uma tragédia desnecessária. Afinal de contas, artistas que perseveram e artistas que desistem têm muitos sentimentos em comum. Vistos de fora, os dois grupos são, na realidade, indistinguíveis. Todos estamos sujeitos a uma progressão familiar e universal dos problemas humanos, problemas com os quais lidamos da forma rotineira, mas que, com frequência, são curiosamente fatais ao processo de fazer arte. Sobreviver como artista requer enfrentar esses problemas. Em suma, aqueles que continuam a criar são aqueles que aprenderam a persistir, ou, mais precisamente, que aprenderam a não desistir. E isso é tão importante hoje em dia. Isso é tão importante hoje em dia, até em outras coisas, né, não correlatas. Por exemplo, a grande desafio de ser um youtuber, e aqui a gente tem dois canais, o MaHub, né, e o MaBook Club, é perseverar. Porque é difícil. Vê lá no MaHub, a gente tem mais ou menos 800 vídeos. Você quer saber o que é difícil fazer 800 vídeos? E isso só no MaHub, né? Ainda temos os vídeos que a gente fez para os cursos, para os workshops, para as aulas, para as palestras, aqui no MaBook Club, né? Muitos e muitos vídeos. E olha a quantidade de seguidores. Aí você fala, cara, que difícil. Né? Olha a quantidade de pessoa que está vendo esse material, que está curtindo, que está realmente sendo movida. E o que você mais ouve é a grande questão do YouTube e de diversos outros lugares e artes é perseverar. Muita gente para, morre na praia, termina ali, quando você está quase, e você fala, desisto, muito difícil, não aguento mais, né? É isso. Mas é curioso que, tendo sempre uma miríade de razões para desistir, os artistas normalmente esperam momentos específicos para fazê-los. Eles desistem quando se convencem de que sua próxima empreitada está fadada ao fracasso. E desistem quando perdem de vista o objetivo do seu trabalho, o lugar a que sua obra pertence. Quase todos os artistas vivem momentos assim. O medo de que o próximo projeto fracasse é normal, recorrente e costuma ser uma parte saudável do ciclo de criação. Acontece o tempo todo. O sujeito foca numa nova ideia, experimenta, insiste por um tempo, atinge um ponto que não dá tanto retorno e, por fim, decide que não vale a pena seguir tentando. Escritores têm até uma expressão para isso: a caneta secou. Mas todas as mídias têm seus equivalentes. No ciclo artístico normal, isso só significa que você deu volta completa e regressou ao ponto em que precisa cultivar a próxima ideia. Mas, na morte artística, isso marca uma última coisa que acontece. Você explora uma ideia, ela para de funcionar e você larga o pincel. E 30 anos mais tarde, confidencinha para alguém tomando um café, que bem você queria pintar quando era bem mais jovem. Desistir não é o mesmo que parar. Parar é algo que acontece o tempo todo. Desistir acontece apenas uma única vez. Desistir significa não recomeçar. E fazer arte é, acima de tudo, recomeçar. Olha que legal, olha que forte essa frase aqui. Fazer arte quer dizer recomeçar. Marca isso. Depois eu não consigo marcar aqui com vocês, né? Senão seria chato para vocês, mas marca isso aqui. A diferença entre desistir, que acontece uma vez, e parar, que acontece diversas vezes no mundo artístico. Segundo momento da verdade universal dos artistas, chega quando o objetivo do trabalho repentino some. Para os veteranos, nesse momento normalmente coincide, de forma perversa, acreditamos, com alcançar tal objetivo. Os autores se lembram de um amigo em
comum cuja ideia fixa por 20 anos foi ter uma exposição individual no maior museu da cidade. Ele finalmente conseguiu essa exposição e então nunca mais produziu nada sério. Há uma dolorosa ironia em histórias assim, em descobrir com que frequência e facilidade o sucesso se transforma em depressão. Evitar esse destino tem algo a ver com não deixar que seu objetivo atual se torne seu único objetivo. Olha isso. Olha isso. Seu objetivo atual não se torne seu único objetivo. Ele pode ser facilmente atingível. E isso é a morte ou a desistência para o artista. Objetivos fáceis demais. Em obras específicas, isso significa deixar uma ponta solta, um problema não resolvido para levar adiante e explorar na obra seguinte. Quando as metas são maiores, como monografias ou grandes exposições, é o caso de sempre carregar consigo a semente que vai germinar o próximo projeto. Olha até que poético isso. E para aqueles que se arriscam em artes físicas, como a dança, pode até significar manter um meio alternativo por perto, caso a idade ou uma contusão afaste a pessoa do trabalho que escolheu. Para estudantes de arte, poder perder o objetivo tem outro nome: formatura. Pergunte a qualquer aluno para quantos antes dele a exposição de conclusão do curso foi também a última exposição. Quando a banca avaliadora é o único destino aceito para um trabalho realizado durante a primeira meia década de vida produtiva do artista, não é de admirar que as taxas de desistências disparem ao fim desse caminho. Se 98% dos nossos estudantes de medicina deixassem de praticar o ofício 5 anos depois da graduação, haveria uma CPI para apurar o fato. No entanto, a mesma proporção de graduandos em artes é rotineiramente condenada à morte profissional precoce. Poucas pessoas continuam fazendo arte quando abruptamente seu trabalho deixa de ser visto, exibido, comentado ou encorajado. Você continuaria? Surpreendentemente, a taxa de desistência durante a faculdade não é tão alta. O verdadeiro problema é a falta de um sistema de apoio contínuo depois. Talvez, então, se o mundo exterior mostra pouco interesse em oferecer esse apoio, caiba aos próprios artistas construí-lo. Visto dessa forma, uma estratégia se insinua. Aqui, olha, quadradinho. Manual de instruções para não desistir. Faça amizade com outras pessoas que criam artes e então compartilhem entre si com frequência o trabalho em andamento. Aprenda a considerar essas pessoas e não o Museu de Artes Modernas como o objetivo do trabalho. Desta forma, se tudo der certo, o MAN irá até você. Olha que legal. Desejo de criar arte surge cedo. Entre os mais jovens, ele é encorajado, ou os menos encarados como inofensivos. Mas a pressão por uma educação séria cobra um preço muito alto dos sonhos e fantasias. Sim, nós conhecemos estudantes cujos pais exigiram que parassem de perder tempo com arte, sob a ameaça de precisarem se virar para pagar os próprios estudos. No entanto, em alguns o desejo persiste e cedo ou tarde deve ter vazão. E por um bom motivo, o desejo de fazer arte bela, significativa, emotiva, é parte do indivíduo. Arte e vida, uma vez emaranhadas, podem rapidamente se tornar inseparáveis. Nos anos 90, Frank Lloyd Wright ainda desenhava
Imogen Cunningham fotografava, Stravinsky compunha e Picasso pintava. E se fazer arte fortalece o senso de identidade, o medo correspondente é o de não estar à altura da tarefa. Se não puder cumpri-la, não poder executá-la bem, ou não poder realizá-la de novo, ou de não ser um artista de verdade, não ser um bom artista, não ter talento, ou não ter nada a dizer. Na melhor das hipóteses, a linha que separa o trabalho o artista do seu trabalho é tênue, e para o artista em si, ela parece, como é de se esperar, nem existir. Fazer arte pode parecer perigoso e revelador. Fazer arte é perigoso e revelador. Criar provoca dúvidas sobre si, pois remexe águas profundas que estão entre o que você sabe que deveria ser e o medo que tem de descobrir que, de fato, é. Para muitas pessoas, isso já é suficiente para evitar começarem. E para aquelas que comecem, os problemas não demoram a chegar. As dúvidas logo vêm em ondas. Não sou um artista, sou um impostor. Não tenho nada que vale a pena dizer. Não tenho ideia do que estou fazendo. Os outros são melhores do que eu. Não passo de um estudante, físico, mãe, o que for. Nunca fiz uma exposição de verdade. Ninguém entende o meu trabalho. Ninguém gosta do meu trabalho. Eu não sou bom. No entanto, visto de forma objetiva, esses medos, é claro, têm menos a ver com a arte do que com o artista, e ainda menos a ver com obras de arte específicas. Afinal, ao criar, a pessoa aplica suas habilidades mais desenvolvidas aos materiais e ideias que mais lhe importam. A arte é uma vocação sublime e os medos vêm com ela. Poderíamos acrescentar que são proporcionais, sorrateiros, disruptivos e se disfarçam variadamente de preguiça, resistência a prazos, irritação com os materiais ou os ambientes, distração com as conquistas de outras pessoas, qualquer coisa que impeça o sujeito de dar seu melhor. O que distingue artistas de ex-artistas é que aqueles que enfrentam seus medos seguem em frente. Os que não enfrentam desistem. Cada passo do processo de criação põe uma questão à prova. Vamos terminar aqui agora, chegamos a 20 minutos, eu quero que isso fique mais ou menos como um padrão das nossas leituras, mas aqui a gente conseguiu ver coisas muito interessantes e, na verdade, esse livro remonta muito o nosso livrinho aqui, terminando por falar por resistência, né? E é isso que o Steven Preston falou aqui, né? O quanto mais alto é o seu desejo de ser artista, quanto mais alto vai ser o poder da resistência e esse risco que há entre esses mundos de você não só parar, mas desistir e de você desejar continuar. Mas aqui está falando, o que distingue o artista do ex-artista é que eles enfrentam os medos e seguem em frente. Os ex-artistas desistem, eles não enfrentam, eles não chegam pro medo e falam, cara, tô te vendo aqui, você tá aqui, tô te entendendo, já tô te degustando aqui por dentro, né? E a gente vai duelar, a gente vai entrar naquele ringue e a gente vai brigar. E vai sair sangue, e vai sair porrada, e vai sair um monte de coisa, mas eu vou sair vencedor disso tudo, porque eu vou perdurar, eu vou continuar. Querendo ou não, conseguindo financeiramente, emocionalmente ou não, eu vou criar meus meios para isso. E vai dar. Nem que eu tenha que começar com
né, um trabalho parcial para pagar minhas contas. Eu, por exemplo, quem segue aí os livros, já leu aí os livros comigo, sabe que eu trabalhei 10 anos em mercado de petróleo, 5 anos em mercado de auditoria de contratos de leasing dos Estados Unidos com uma empresa internacional. Foram mais de 15 anos de trabalho burocrático, Excel, brigando com Photoshop e aquilo batendo. Era eu trabalhando CLT até 7, 8 da noite, de 8 a 1 da manhã, ou à meia-noite trabalhando no meu ateliê. É esse duelo o tempo todo, nem que 20 anos, 30 anos, 10 anos você tenha que ficar nessa vida, para você criar bases para essa outra vida em que você nunca desistiu. Só descobriu uma maneira de perdurar. Às vezes perdurar é parar por um tempo. Às vezes perdurar é colocar, né, em stand-by, né, em pausa, um tempinho, para depois voltar mais forte. Ou é, por exemplo, quando eu não tinha espaço para pintar, eu não estava conseguindo pintar, o cheiro estava muito forte, eu mudei para tinta acrílica, e de repente o jeito é você começar a escrever. Aquela mensagem como artista continuava dentro de mim e ela não conseguia sair como pintura, que é o meu trabalho principal como pintora, e ela começou a sair nos ônibus, em trânsito, num papel e numa caneta, e eu escrevendo. E começaram a sair os livros que eu escrevi. Saiu de outra forma. Não a que eu estava querendo naquele momento, mas que era possível naquele momento. E às vezes a gente faz o que é possível fazer. Não, às vezes, o que é necessário, né? E essa talvez seja a diferença entre o artista e o ex-artista. O artista que está pelo long run, que eles falam, pela corrida longa, ou o artista que está pelo sprint, né? Pela corrida de 100 metros, né? Pela rapidinha, né? Você está aí pelo long run, pela maratona, ou pelo sprint, pela rapidinha. É isso que você tem que pensar. Porque problemas, a pedra no meio do caminho, é a coisa mais certa de existir. Troféus, reconhecimentos, clippings, sair em revista, vender, produzir viagens, representações em galerias, etc. e tal, tudo pode acontecer. Mas o mais certo, o que está certo ali, incrustado, né, no caminho do seu currículo, das passagens do seu currículo, é a pedra do caminho. Aquela bendita pedra no meio do caminho. Ela vai existir. E às vezes vão ser várias pedras. Você vai ter que pular. Você vai ter que escalar uma montanha de pedrinhas. Vai ser difícil. Às vezes vai ter pedrinha grande, pequena, pedrinha que você se machuca, dá topada, fere, sai sangue, ou que você tem que escalar, ou que você tem que pular. Mas ela vai estar lá, te esperando. O negócio é pula, ultrapassa, que é o outro lado do caminho. Até amanhã, a gente vai seguir aqui na leitura, paramos aqui na página 26, tá bom? Comenta aqui o que está ressoando para você. Eu estou comentando o que são os highlights, eu estou tentando dar minhas referências, né? O Fernando Montenegro, né? Steven Pressfield, né? Pedrinha no meio do caminho, né? Então a gente traz referências para a gente lembrar. Mas coloca aqui, a gente está nesse caminho juntos, coloca aqui o que está ressoando para você. E eu agora vou reler o que a gente leu, vou fazer as minhas anotações e minhas marcações e a gente continua esse papo amanhã. Até!